Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou corrigir a prova que vocês fizeram sexta-feira, beleza? Então vamos lá. Olha só, na primeira questão, quer dizer, foi a primeira questão que eu coloquei na prova, não quer dizer que necessariamente tenha sido a primeira no formulário da prova, né? Porque eles acabam misturando as questões. Mas enfim, a primeira questão que eu apresentei foi a seguinte: o mito da facada nas costas, formado na Alemanha em 1918, está associado a ou ao. Eu coloquei aqui já a resposta em vermelho, para depois a gente poder comentar os itens errados. Então está associado, é a letra C, a rendição alemã feita pelo governo provisório, sem a Alemanha ter sido invadida, no contexto da revolução que derrubou a monarquia. De fato, pessoal, nós vimos que no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já estava exausta, ela tinha vencido a Rússia, tirado a Rússia da guerra, mas ela fracassou num ataque final contra a França, né, contra a Grã-Bretanha e contra os Estados Unidos. Os aliados contra-atacaram e começaram a expulsar os alemães das áreas ocupadas na França e na Bélgica. Aquilo agravou a situação econômica da Alemanha, a crise militar, junto com a crise econômica, causou uma crise política e o resultado foi a Revolução Alemã de 18 a 19. A monarquia, isso em plena guerra. A monarquia foi derrubada, surgiu um governo provisório liderado pelos sociais-democratas e esse governo provisório foi convencido pelos militares que era melhor se render antes que a Alemanha fosse invadida. Senão, a Alemanha teria que se render de toda forma, mas iria se render numa situação muito mais desvantajosa. Então, o governo provisório se rende em novembro de 18, sem a Alemanha ter sido invadida, com o exército alemão ainda ocupando parte da França e parte da Bélgica, com as indústrias alemãs intactas, a infraestrutura não tinha sido destruída. Então, para os alemães mais nacionalistas, aquilo era inaceitável. Para eles, a Alemanha poderia ter dado uma virada na guerra, bastava um governo mais determinado para a Alemanha resistir e vencer o conflito. Então eles acusaram o novo governo alemão, o governo provisório, de traição. Foi tal o mito da facada nas costas. Bom, a letra A está errada porque está falando o seguinte, está associado ao contra-ataque russo na frente oriental, quando os bolcheviques romperam o acordo de paz de Brest-Litovsk. Não teve contra-ataque russo na frente oriental. A Alemanha venceu a guerra contra a Rússia na frente oriental. B. Ao não cumprimento da promessa dos Estados Unidos de preservar o Império Colonial Alemão intacto caso a Alemanha aceitasse o armistício. Não. A divisão do Império Alemão aconteceu no Tratado de Versalhes, que foi depois da rendição, portanto depois do mito da facada nas costas, e os americanos não prometeram preservar o Império Colonial Alemão. Isso aí está errado. D. Ao acordo de paz assinado pelo Kaiser Wilhelm II em troca do apoio aliado contra a Revolução Democrática Alemã. Não. O acordo de paz foi assinado pelo governo provisório depois que Guilherme II foi derrubado. E pela imposição de cláusulas humilhantes pelos acordos de paz de Paris, contrariando a proposta de uma paz justa formulada pela Entente. Realmente, o Tratado de Versalhes deixou os alemães humilhados, mas o mito da facada nas costas foi gerado pela rendição alemã. Teve como alvo o governo alemão, e não o Tratado de Versalhes. Ok? 2. Foi consequência da Primeira Guerra Mundial, com exceção de... O que é que está errado? Então, o que está errado é a letra E, que fala assim, os Estados Unidos estabeleceram uma aliança militar com a Entente rompida com a crise de 29. Não. Terminada a Primeira Guerra Mundial, pessoal, os americanos romperam a aliança militar, voltaram à sua neutralidade, retiraram as suas tropas da Europa. Ok? A letra A está correta. Os territórios árabes do Império Turco foram realmente divididos e ocupados pela Grã-Bretanha e pela França. B. O centro do poder econômico mundial, realmente ele foi deslocado da Europa Ocidental para os Estados Unidos, a nova potência hegemônica mundial, do ponto de vista econômico. C. As monarquias da Rússia, Alemanha, Áustria-Hungria, do Império Otomano, elas foram derrubadas. Foram sim, nas revoluções que ocorreram no final da guerra. Lá na Rússia começou em 17, inclusive. E D. A Polônia recuperou sua independência. Sim, a Polônia foi um país independente até o final do século XVIII, quando a Polônia foi dividida entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. E agora que Prússia, quer dizer, a Alemanha perdeu a guerra, a Áustria perdeu a guerra e a Rússia também perdeu a guerra, os territórios poloneses se juntaram e recuperaram a sua soberania. Ok? 3. A respeito do Tratado de Versalhes, assinale a alternativa correta. A letra D. Determinou que a Alemanha devolvesse a Alsácia-Lorena para a França e cedesse territórios do leste alemão para a Polônia. Beleza? Na letra A está falando o seguinte,
foi imposto sobre a Alemanha e a Áustria-Hungria, não. A Áustria-Hungria teve um outro tratado, Saint-Germain. O Tratado de Versalhes foi só sobre a Alemanha, imposto à Alemanha. Cada potência derrotada teve um tratado separado. O da Alemanha foi o Tratado de Versalhes. B. Foi rejeitada pelo presidente Wilson dos Estados Unidos, que não concordou com uma parte de suas cláusulas. Não, o Wilson aceitou o Tratado de Versalhes. Ele insistiu até para que se colocasse a Liga das Nações no Tratado de Versalhes e conseguiu. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele não conseguiu convencer o Congresso a aceitar o tratado. Agora, ele próprio aceitou. Então, o tratado não foi assinado no final porque o Congresso rejeitou, né? Mas ele, Wilson, havia concordado com o tratado. C. Causou um furor nacionalista em Berlim, precipitando a Revolução Alemã contra o Kaiser. Não. A Revolução Alemã, como nós acabamos de comentar na questão 1, ela foi precipitada pela crise gerada pela derrota iminente da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Aí o Kaiser foi derrubado. O Tratado de Versalhes foi assinado depois, não é só em junho de 19. O Kaiser foi derrubado em novembro, né, de 18. Então foi assinado só depois da Revolução Alemã. Ok? Estabeleceu a Liga das Nações, que passou a ser encabeçada pelos Estados Unidos, mas sem um compromisso de envolvimento militar americano nas crises internacionais. Realmente estabeleceu a Liga das Nações, mas ela não foi encabeçada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os americanos não assinaram o Tratado de Versalhes e nem entraram na Liga das Nações. Beleza? 4. Foram motivos da crise da democracia liberal no período entre guerras, com exceção de... Então, tudo isso aqui causou a crise das democracias liberais, menos uma delas. E o que não causou foi a letra D. A influência negativa da Revolução Alemã, estabelecendo um governo social-democrata revanchista que rejeitou os acordos de paz e a nova ordem democrática mundial. Não, pessoal. A Revolução Alemã não vai influenciar os acontecimentos na Europa. A Revolução Russa é que influenciou. Segundo o governo social-democrata, ele não foi revanchista. Ele aceita a rendição e aceita o Tratado de Versalhes, a contragosto, mas aceitou, ele não foi revanchista. Os nazistas é que foram. Né? Então ele não rejeitou os acordos de paz, porque ele assinou o Tratado de Versalhes. E aceitou a nova ordem internacional. Okay? A letra A está certa. A crise foi gerada, em parte, pelos efeitos econômicos desastrosos da Primeira Guerra Mundial, desemprego, inflação elevada. Na letra B também, porque não havia colaboração entre as grandes potências liberais pela defesa da democracia no mundo, até porque os americanos estavam neutros em relação à Europa e à Ásia, Ásia e África. C, porque as instituições democráticas eram frágeis na maior parte do Ocidente, o que é verdadeiro. Na maior parte do Ocidente era o quê? A América, né? E Europa também. Havia o temor de revoluções comunistas, sobretudo na Europa, levando parte da população em diversos países a defender ditaduras anticomunistas ou contra-revolucionárias. Foi o caso da Itália, foi o caso da Alemanha, foi o caso da Espanha, foi o caso de Portugal. Nem tanto mesmo uma revolução comunista, né? Mas, de toda forma, o anticomunismo marcou essas ditaduras. Foi o caso do Brasil com Vargas também. Né? A ditadura do Estado Novo foi instalada sob o argumento de proteger o país, né, de uma suposta conspiração comunista. Beleza? 5. Leia o texto que se segue. De uma maneira curiosa e artificial, o mundo de 18 a 39 ainda parecia centrado na Europa. Apesar dessas impressões superficiais, as estruturas subjacentes do sistema internacional pós-19 eram significativamente diferentes e muito mais frágeis do que as estruturas que influenciaram a diplomacia meio século antes. Na comparação entre a ordem internacional da Belle Époque e a do Entre Guerras, podemos afirmar que a resposta é a letra D. Os Estados Unidos assumiram a liderança econômica mundial, sem um correspondente poder militar e envolvimento político nos assuntos internacionais, em razão da sua política de neutralidade e de não adesão à Liga das Nações, né, como nós comentamos nas outras questões. Vamos ver. A está errado por quê? Porque ambas foram baseadas no equilíbrio de forças entre as grandes potências, mas em 1839 a Liga das Nações perdeu o prestígio, consequentemente o poder que possuía antes da Primeira Guerra Mundial. Está errado, porque não tinha Liga das Nações antes da Primeira Guerra. Bem, o processo de descolonização iniciado antes da Primeira Guerra Mundial, não teve antes da Primeira Guerra Mundial descolonização, ele foi iniciado depois da Segunda Guerra. Foi intensificado com a independência das colônias da Alemanha e da Itália, as principais potências derrotadas em 18. Outro erro, as colônias da Alemanha não ficaram independentes, elas foram ocupadas pela Grã-Bretanha e pela França, até Portugal.
o Japão também pegou territórios, até os americanos pegaram alguns territórios da Alemanha, e a Itália não foi derrotada em 18, muito menos descolonizou o seu império. C. A Europa continua sendo o maior núcleo de poder global, em razão das perdas do Japão na Guerra de 14 e da crise de 29 dos Estados Unidos. Não. O maior núcleo de poder global passou a ser os Estados Unidos no sentido econômico, e o Japão não perdeu territórios na Guerra de 14. O Japão venceu a guerra. E a crise de 29 atingiu também a Europa. E a instabilidade política cresceu em 1939, em razão da instalação de diversos e sólidos regimes comunistas na Europa e na Ásia, patrocinados pela União Soviética. Não, pessoal, isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a expansão comunista na Europa e na Ásia. 6. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião. É a letra A. A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes na economia. A União Sagrada, a União Nacional, foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas, ou seja, a guerra total, em função da guerra recém-terminada, e em função da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação, crise econômica, inflação, além do desemprego. É essa. Vamos ver por que o resto está errado. B. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários. Não aconteceu isso. A confiscar as fortunas privadas. Não aconteceu isso. Continuam tendo fortuna privada, propriedade privada, e a fechar os parlamentos, muito menos. Pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade liberal. Pessoal, isso não aconteceu. C. Durante a guerra, foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antiliberais, como a França e a Inglaterra, num prenúncio do fascismo ainda por vir. Não surgiu ditadura nem na França, nem na Inglaterra durante a guerra e nem depois da guerra. D. A guerra transformou estados antiliberais em gestores de uma economia militarizada, que utilizou de novo o trabalho servil, não teve servidão, era trabalho livre e assalariado, para a confecção de armas e munições em flagrante desrespeito às liberdades individuais. E derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, impotentes para conter a seguir o desafio comunista e o fascismo. Não, as grandes potências liberais venceram a Primeira Guerra Mundial. Elas ficaram impotentes para deter o fascismo ou o comunismo, porque estavam mergulhadas em crise econômica, não cooperavam entre si, mas elas venceram a Primeira Guerra. Ok? Foi o caso de França, né, Grã-Bretanha, Estados Unidos. E, por fim, a respeito dos regimes totalitários, julgue os itens. 1. Possuíam uniformidade ideológica, baseada na ideia de unidade nacional por meio da colaboração das classes. Errado, No comunismo não era colaboração das classes, era luta de classes. Ok? 2. Caracterizaram-se... Então não tinha uniformidade ideológica. O comunismo é uma coisa, o fascismo é outra coisa. 2. Caracterizaram-se pela ditadura monopartidária em nome de interesses coletivos. Verdadeiro. D. Defendia uma engenharia social, quer dizer, a reconstrução da sociedade por meio da subordinação do indivíduo ao Estado. Verdadeiro. A regeneração nacional, no caso do fascismo e do nazismo, né? E a criação do socialismo, no caso da União Soviética. Beleza? Bom, na terça-feira a gente tem aula de manhã, e se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a prova, eu vou comentar novamente, né? A prova, eu vou aproveitar e comentar também o simulado. Aí na terça-feira a gente volta a falar sobre isso. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.